Olá, turma de gênios! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso foco será a redação do Enem. Bom, vou começar aqui lembrando com vocês, né, quais são os 5 tipos textuais, ok? O primeiro tipo textual, para a gente lembrar aí, é o narrativo, né? É aquele que você tem que tomar muito cuidado para não desenvolver ele muito lá dentro da sua redação, né? Narrativo. Vamos lembrar ainda daquelas historinhas infantis que começam com era uma vez, né? Ou seja, narração é quando você conta alguma coisa que aconteceu, uma situação, um fato, seja com você ou com outra pessoa, né? Então, quando você vai ficar falando sobre um acontecimento ali, isso que é uma narração. Um segundo tipo aí é o injuntivo. Injuntivo é todo aquele texto que tem por objetivo instruir ou ensinar alguma coisa. Um exemplo de um texto injuntivo é um manual, né? Por exemplo, manual de eletrodomésticos. Você comprou uma televisão, aí lá vem um manual ensinando como mexer, como montar, como ligar, né? Então, isso que é um tipo textual injuntivo. As receitas, né? Receitas culinárias também injuntivo, né? O texto do tipo injuntivo. Um terceiro tipo aí, que a gente pode lembrar agora, é o descritivo. Tá? Descritivo, como o próprio nome, né, sugere, está descrevendo, ok? Então, você pode descrever uma pessoa, uma situação, um objeto, né? Descrever, apontar as características, os pontos principais. Então, por exemplo, vamos descrever esse jarro aqui, né? Ele é branco na parte de baixo, tem pérolas, tem algumas flores cor de rosa, algumas folhas, tá vendo? Fiz uma descrição. E temos também o tipo expositivo, é quando você vai apenas expor, né, ali alguma informação, algum conhecimento. Então, exemplo de textos expositivos, uma entrevista, né, uma entrevista de emprego. Você tá ali expondo os motivos, né, pelos quais você quer trabalhar ali naquela empresa, né, palestras, né, você está expondo ali algum certo conhecimento. Enciclopédias, né, verbetes de dicionários são tipos de textos expositivos. E, por último, né, o tipo textual aí consagrado do Enem, o dissertativo argumentativo. Dissertar significa falar sobre alguma coisa, tá? Argumentativo quer dizer que você vai defender um ponto de vista com base em argumentos. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a fundo o tipo textual dissertativo argumentativo, que é o tipo textual que você deve fazer no Enem. Os outros tipos textuais que nós citamos aqui, é importante você conhecê-los, para que você não faça eles na sua redação. Vou falar agora aqui com vocês algumas características de forma geral, tá? Umas características principais do tipo textual dissertativo argumentativo, que é o tipo textual que você tem que fazer no Enem. Esse tipo textual, né, esse texto se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode colocar quantos argumentos você quiser, 2, 3, 4. Porém, para uma melhor organização do seu texto e visando a quantidade de linhas que o Enem propõe, o ideal é que você faça o seu texto baseando-se em 2 argumentos. Pode fazer com 3? Pode fazer com 3. Mas com 2 argumentos, vai facilitar, vamos dizer assim, né? Facilitar um pouquinho mais o seu trabalho. E você vai conseguir desenvolver melhor, por causa da quantidade de linhas e também por causa do tempo, não é mesmo? Então, o primeiro parágrafo é a sua introdução. O segundo e o terceiro é o parágrafo do desenvolvimento, são os parágrafos, né? São os parágrafos em que você irá desenvolver os seus argumentos, ou seja, que você vai falar, expor, né? Explanar aí os seus argumentos. E o último parágrafo, a conclusão. Em se tratando da redação do Enem, esse último parágrafo da conclusão é também um parágrafo em que você deve apresentar a sua proposta de solução, né, para o problema, né, que o tema está trazendo. Tá bom, professora, já sabemos disso tudo, mas a minha dificuldade é como começar a escrever uma redação
Não me vem nada na cabeça, a não ser aquelas frases prontas que eu copio, e isso não é legal. Verdade. Sabe por onde que você começa a escrever no seu texto? Pelo planejamento do seu texto. Isso mesmo. Antes de começar a escrever o seu texto, você tem que planejar. Isso mesmo. Antes do rascunho, você tem que fazer um antes, né? Que é o planejamento. Então, vamos fazer um passo a passo desse planejamento. A primeira coisa desse planejamento, você tem que entender de forma clara o tema, o que foi proposto, para não correr o risco de você fugir do tema ou tangenciar o tema. Lembrando, tangenciar o tema é quando você não aborda o tema de forma completa, fala somente parte do tema. Então, fazer uma boa interpretação do tema, saber do que realmente está tratando, do que realmente você tem que falar e se posicionar. Primeiro passo. Depois, você já vai se posicionar em relação a esse problema. Então, você vai se basear aí nos textos motivadores, no seu conhecimento sobre esse assunto em geral, sobre esse tema. Aí você vai lembrar agora de tudo que você já leu, que você já ouviu sobre esse tema, para poder se posicionar. E você vai elencar 2 argumentos no qual você vai basear a sua redação. É importante você ter isso logo de cara, porque na hora que você for escrever a introdução, você já tem que saber quais serão os seus 2 argumentos, as suas 2 linhas de argumentação que vão nortear todo o seu texto. Então, eu convido agora você a escolher um tema desses que nós postamos aqui no grupo, qualquer um desses temas, e você vai começar a fazer o planejamento. Então, eu quero que você pode postar aqui pra mim agora, tá? Que nós vamos, eu vou dar uma olhada, vou corrigir, os colegas também, vocês podem ajudar uns aos outros. Você vai postar apenas qual seria, a sua tese, o seu posicionamento em relação a esse tema e quais são os 2 argumentos. Não precisa explicar, é só citar. Falar quais são os 2 argumentos que você utilizaria para escrever uma redação sobre esse tema. Vamos lá? Estou aguardando!